Fala pessoal, quem fala é o Leonardo, e nesse vídeo a gente vai conversar sobre pensar positivo. Eu tenho certeza que você conhece alguém que fala que você tem que pensar positivo, que as coisas vão começar a acontecer. E eu perguntava para mim mesmo, será que isso tem algum embasamento científico? Será que isso realmente faz sentido? Então por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Eu peguei algumas pesquisas e até o final do vídeo eu vou te mostrar se isso realmente fez sentido, faz sentido ou não. Então fica até o final do vídeo que você vai se surpreender. A quantidade de pessoas que falam pra gente pensar positivo é tão grande, sem dar o motivo para isso, que se torna uma coisa até meio mística e irracional. Porque como é que você vai acreditar em alguma coisa que você não sabe se aquilo realmente faz sentido ou não? E a minha experiência é o seguinte: desde criança, os meus familiares sempre falavam que tinha que pensar positivo, que assim eu estaria aberto a diferentes possibilidades. E pensando assim, a primeiro momento, isso pra mim, pelo menos, faz um sentido. Tem até uma história de um padeiro que ele estava desempregado e ele teve que ir para um hospital para ser atendido lá. Daí ele estava todo rabugento, sempre pensando negativo, então ele sentou lá na cadeira, ele olhou para o lado, 2 senhores chegando. Olhou para o outro, uma grávida chegando. O que ele pensou? Putz, vou ter que esperar aqui o dia inteiro. Agora ferrou, perdi o meu dia. Então ele cruzou o braço, ficou com aquela cara fechada, olhando para o chão. Só que o que ele não contava é que do lado havia um dono de padaria que estava precisando de um padeiro. E esse dono da padaria, ele até queria conversar com as pessoas. Só que ele olhou para esse cara, pro padeiro, e viu que ele tava com a cara fechada e falou: pô, não vou puxar papo com esse cara, Então essa é a historinha que me contaram uma vez. E que, como eu disse, se a gente parar para pensar, faz sentido. Mas que tem que ser uma coincidência enorme, isso tem que ser, não é mesmo? Então eu trouxe 3 pesquisas que vão mostrar pra gente se isso faz sentido ou não. A primeira pesquisa é chamado de efeito Prime. A segunda é o efeito ideomotor. E a terceira é a linguagem corporal, que a gente já está mais habituado a escutar. Então o que fala o efeito Prime? Ele fala que as nossas decisões elas podem ser afetadas inconscientemente através de estímulos. Ou seja, a gente não sabe que a gente está sendo afetado. E esses estímulos ele vem tanto por parte de objetos, quanto de ideias ou experiências. E eu trouxe um exemplo de um livro que chama Rápido e Devagar, 2 Formas de Pensar. Ele foi escrito por Daniel Kahneman, que foi o ganhador do Nobel de Economia, em 2002, se eu não me engano. E lá ele dá um seguinte exemplo. Determinadas pessoas foram escolhidas para fazer uma prova, e enquanto elas esperavam naquela sala para começar a prova, eles estimularam a pessoa com notas de, vamos dizer assim, de dólares. Então, no computador ele ficava as notinhas voando ali, no quadro também da parede tinha uma nota de dólar. Então eles foram estimulados a nível inconsciente. Eles não sabiam que eles estavam sendo literalmente estimulados. E o que esse estudo mostrou? Ele mostrou que essas pessoas que foram estimuladas, elas tendem a pedir menos ajuda para resolver uma conta dessa prova. Elas também tendem a ajudar menos as pessoas da classe. Quando o professor derrubava o estojo no chão, cheio de lápis, eles tendiam também a pegar menos lápis do chão. E também, quando pediram para eles ficarem numa sala em que iria chegar uma outra pessoa e sentar na cadeira que estava de frente para a cadeira deles, essas pessoas colocavam a cadeira deles próprios um pouco mais afastada da cadeira dessa pessoa que iria chegar. Então, qual foi a conclusão? A conclusão foi que pessoas estimuladas com a ideia de dinheiro, elas tendem a ficar um pouco mais individuais. Então a ideia principal que a gente tem que pegar desse estudo é que as nossas decisões ela podem ser estimuladas através de objetos ou de ideias, ou até mesmo de experiências. E isso a gente vai levar lá para o final do vídeo para a gente juntar todas essas informações. Agora o segundo efeito é o efeito ideomotor. Ele diz o seguinte: ele diz que sugestões podem influenciar os movimentos corporais, isso também a nível inconsciente. E pegando novamente um exemplo desse livro, ele conta de pessoas que eram levadas separadamente até uma sala, e nessa sala eram dados para elas 5 palavras, e ele tinha que falar para o monitor que estava nessa sala
o que vinha na cabeça dela ao ler essas 5 palavras. E depois que ela falasse, ela tinha que andar até uma segunda sala e esperar lá. Então, eles colocaram algumas palavras que remetiam a pessoas idosas. E essas pessoas que foram influenciadas com a ideia de pessoas idosas, ela tendia a demorar mais para chegar na outra sala. E claro que isso foi cronometrado, né? Quanto tempo que ela levaria de uma sala a outra. Então, essa é outra ideia que a gente tem que pegar. Que sugestões, ela pode influenciar até mesmo os nossos movimentos. Agora, o terceiro estudo que eu tenho para falar para vocês é da linguagem corporal. Um cientista chamado Carney, ele fez uma pesquisa em que demonstrou que pessoas que ficavam na pose de poder, que é aquela com as mãos à cintura, durante 1 minuto, elas elevavam em muito a confiança dela. Além disso, aumentava bastante o nível de testosterona no corpo dessa pessoa, apenas pela pose que ela fez. Agora que a gente sabe o resultado desses 3 estudos, por analogia a gente pode perceber que uma ideia ela altera as nossas decisões. Não só uma ideia, como até mesmo nossa linguagem corporal. E isso tende a aumentar a nossa confiança. E quando a gente está mais confiante, a gente tem uma propensão de continuar, de fazer mais vezes, de tentar mais vezes. E isso aumenta a nossa chance de sucesso. E claro que isso não é tudo, só que isso já nos ajuda de alguma forma. Então, segundo esses estudos científicos e comprovados, eu cheguei à conclusão que sim, pensar positivo, ele traz benefícios pra gente, apesar de não ser tudo, mas já é um começo. Existem outros estudos que demonstram que pensar positivo mexe com a nossa anatomia, a nossa pressão arterial diminui, a gente fica muito mais calmo, então a gente tende a tomar decisões um pouco mais racionais. Então agora eu quero saber sobre vocês. Vocês acham que isso realmente faz sentido? Então deixa nos comentários aqui do vídeo. Se você achou que esse vídeo te ajudou de alguma forma, dá o like da riqueza também. Segue o nosso canal para você acompanhar os vídeos relacionados a finanças pessoais, a investimentos e a negócios. E nos segue lá no Insta, tá certo? Grande abraço e até a próxima!